Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus e a todos que vão ver este vídeo, vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. E nessa tarde eu quero deixar uma mensagem de Deus para ti nesta tarde, porque Deus tem falado comigo através dessa mensagem. Eu quero participar para você também. Eu quero que você venha entender, aleluias, o que o Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac faz, que ele fez antes e ainda continua fazendo hoje. Aleluia. Eu quero deixar aqui uma mensagem da parte de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 em diante, que diz assim. O título é: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vi um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-me mão da barba e o feri, e o matei. Assim ferirei o teu servo, o leão, com o urso, assim será também este circunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aleluias, que nós vamos observar na história de Davi, que é interessante que Davi, ele foi, ele era, tomava conta das ovelhas do seu pai. Davi era pastor de ovelhas, Davi era um menino moço, um jovem, e desde já Davi, ele era um jovem que ele trabalhava olhando as ovelhas do seu pai. E é interessante a história de Davi, porque quando falamos em Davi, lembramos que Davi matou o gigante, lembramos que Davi, matou o leão e o urso. Lembramos que Davi era um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Mas para chegar ao ponto de ser um homem segundo o coração de Deus, eu quero te informar quem era Davi nessa tarde. Aleluias, a Bíblia diz que Davi era filho de Jessé. E Jessé tinha não só Davi como outros filhos, E os filhos de Jessé eram homens de guerra, mas Davi era o pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que agora, aleluias, Saul, que era o rei naquela época, e os filhos de Jessé eram guerreiros que lutavam, para o rei de Saul. A Bíblia diz que havia, uma guerra. Havia ali agora uma guerra, e nessa guerra os filhos de Jessé foram convocados para ir. E é interessante que a Bíblia diz que Jessé, depois de um tempo que os seus filhos já estavam na guerra, na peleja, a Bíblia diz que Davi agora ele vai e manda Davi, Jessé manda Davi, aleluias, e levar um alimento para o rei e observar como é que estava a peleja naquele lugar. Quem é que estava ganhando a guerra, se já tinha acontecido a guerra. E aí Jessé agora manda Davi levar um alimento, e o alimento, Davi entregou ao rei e foi ver como é que estavam seus irmãos. Foi ver como é que estava a peleja, que estava acontecendo. Mas é interessante dizer, informar nessa mensagem, que quando Davi ele chegou até os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos começaram a questionar Davi o porquê Davi estava naquele lugar. O que Davi queria naquele lugar. Mas ele estava questionando Davi, foi desfazendo de Davi, porque eles não gostavam de Davi. Por Davi ser filho bastardo, por Davi não ser filho da própria mãe daqueles outros irmãos de Davi, a Bíblia diz que Davi era um menino rejeitado pelos seus irmãos, mas não pelo seu pai. Aleluia. E a Bíblia diz que agora, o irmão Eliabe, o mais velho, começa agora a questionar, deu uma ira nele, porque viu Davi naquele momento, ali juntamente, com os seus irmãos, querendo saber o que tinha acontecido, o que precisava, o que é que iria acontecer naquela guerra. E é interessante que a Bíblia diz que Eliabe, ele sentiu uma fúria tão grande contra Davi, que era o próprio irmão dele. Aleluias. E agora começou a falar para Davi: Por que desceste até aqui, Davi?
E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele estava perguntando por que Davi estava ali. E por que ele tinha deixado as ovelhas que ele estava tomando conta sozinhas para vir, né, observar lá a peleja. Aleluias. É interessante que quando nós observamos Davi, ele não deixou as ovelhas só. Aleluias. E foi até os seus irmãos sem que o pai não mandasse. Davi primeiro, ele por obediência, o pai mandou, ele foi ver como é que estava a situação, como é que estavam os irmãos, como é que estava o rei e a peleja. Aleluias. E é interessante que aqui os irmãos de Davi começou a questionar com Davi de uma maneira que por eles expulsava Davi daquele lugar. Mas é interessante que enquanto Davi estava conversando com seus irmãos, aleluias, a Bíblia diz que agora, né, ele ouve o gigante Golias, aleluias, afrontar o povo de Israel, que era o povo de Davi. E começa a afrontar não só o povo de Israel, como também a afrontar o Deus dos céus, que era o Deus que Davi servia. Aleluias. E aí agora a Bíblia diz que Davi agora ele chega até o rei Saul. Olha, rei, eu quero, aleluias, pelejar. Eu quero ir nessa peleja contra este filisteu. É interessante que a Bíblia diz que agora o rei Saul, agora ele começa a falar para Davi que aquele homem, né, o Golias, o filisteu, era um homem de guerra, um homem que já estava acostumado na labuta, acostumado nas guerras, era homem desde a mocidade, que lutava nas guerras. E aqui agora eu vejo um impedimento, né, da parte do rei Saul, querendo também que Davi viesse a desistir. Assim como seus irmãos também, quando estava questionando a Davi, queria que Davi desistisse, né? E não viesse até chegar ao ponto de lutar com esse Golias. Mas é interessante que aqui eu já vejo um impedimento. Mas Davi, ele não olha para o impedimento. Davi, ele não olha, aleluias, para as provas. Davi, ele não olha, aleluias, para as dissensões entre os irmãos. E nessa tarde eu quero te dizer, não importa as lutas que venham, não importa as afrontas que você venha sofrer, não importa o que você tem passado, que às vezes até tem desanimado você em algumas palavras que venham. Davi, eu vejo aqui Davi ouvindo as palavras dos irmãos, mesmo assim ele não colocou no seu coração. Eu não vejo Davi agora aqui questionando com os irmãos, brigando com os irmãos por causa disso. Eu vejo Davi agora calado, e aí agora ele foi procurar o rei para dizer que ele iria nessa peleja. Aleluia, ele iria para essa guerra e iria, aleluias, guerrear agora, lutar contra este Golias. Eu vejo aqui um menino, um jovem, né, confiando no Deus que ele serve. Eu vejo agora Davi aqui agora dizendo para o rei, olha, rei, e ele agora começou a falar o que as coisas que Deus tinha feito através, aleluias, né, de Davi. E é interessante que agora ele começa a dizer, olha, Davi, olha, rei Saul, teu servo apacentava as ovelhas. Ele começou agora a contar. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, que era do pai de Davi, de Jessé. E agora ele começa a dizer, olha, aí veio um leão e um urso, e eu tomava uma ovelha do meu rebanho. Ele começava a dizer, olha, rei, eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, mas de repente veio um leão e veio um urso e arrebatava, aleluias, uma ovelha do meu pai. Mas eu, aleluias, fui em direção a ela e tomei da boca do leão, aleluias, e tomei da boca do urso a ovelha, aleluias, do meu pai. E é interessante que agora a Bíblia diz que ele disse, agora começa a revelar que ele feriu, aleluias, e livrou a ovelha da boca do leão e a boca do urso. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que agora, Davi agora ele começa a dizer para o rei que ele iria, né, lutar contra o Golias, o gigante Golias. Aleluia. Quando a gente ouve falar essa palavra, gigante Golias, a gente vê algo grande, né, forte. E aqui nessa tarde eu quero te dizer que não importa o Golias que tem tentado te abater, não importa o Golias que tem tentado te enfrentar, porque o que está contigo é maior do que o que está com ele. Aleluia. A Bíblia diz que agora a Bíblia diz que agora o rei Saul, né, libera Davi para lutar. Mas é interessante nessa tarde, aleluia, que a Bíblia diz que o rei Saul agora pega Davi. Agora pega suas vestimentas, aleluias, e agora quer colocar suas armaduras do próprio rei em Davi. Agora nós vamos observar Davi, que a Bíblia diz que Davi era moço,
aleluias, era um jovem ainda, aleluias, e era um jovem, aleluias, e ainda não tinha ainda o corpo de homem de guerra. Aleluias, e a Bíblia diz que agora o rei Saul pega suas armaduras e agora coloca no Davi. E Davi agora ele começa a vestir aquela armadura, mas é interessante que a Bíblia diz que Davi ele não conseguia nem andar com aquela armadura. Porque eu quero te dizer nessa tarde que a armadura que é para ti, aleluias, não é para outro, não vai caber em outro. A armadura que Deus te deu é para você. A armadura que Deus colocou nas tuas mãos, aleluia, colocou no seu corpo, não é para outro usar. Porque a minha armadura que Deus me deu é para mim. A armadura que Deus te deu é para você. Aleluia. A Bíblia diz que agora Davi ele se sente muito incomodado com aquela armadura. Aleluia. A Bíblia diz que Davi agora diz para o rei que não vai, aleluia, vestir aquela armadura porque ele não estava conseguindo nem andar com ela. Mas é interessante, aleluia, que a Bíblia diz que agora Davi ele vai tirar aquela armadura. Aleluia. E vai, pega o seu cajado na mão. E escolhe para ele 5 seixos, aleluias. 5 seixos no ribeiro, 5 pedrinhas, um alforje de pastor, aleluias, que é tipo um estilingue hoje, aleluias. E a Bíblia diz que agora coloca dentro da bolsa, a bolsa que ele tinha. E agora Davi, agora ele vai e lança a mão da sua funda, aleluias. E agora ele foi em direção ao filisteu, ao gigante Golias. E é interessante, aleluias, que quando Davi, ele agora se prepara para a guerra. Aleluias, eu vejo Davi agora se preparando para a guerra. Enquanto muitos, aleluias, quer que as coisas aconteçam, aleluias, sem preparação. Eu quero te dizer nessa tarde, aleluias, que quando você se prepara para a guerra, que eu sei que a luta é grande, eu sei que estamos vivendo nos momentos dos últimos dias na terra, e as situações agora estão cada vez mais complicadas, aleluia, as guerras espirituais mais complicadas, aleluia, e coisas acontecem em nossas vidas que às vezes ficamos sem direção, mas nessa tarde eu quero te dizer, que Davi, aleluias, ele não quis aquela armadura de Saul, do rei Saul. Ele preferiu usar sua própria armadura porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele não estava só naquela peleja. Aleluia, eu quero te dizer nessa tarde, você não está só na peleja. A Bíblia diz que Deus fala assim, aleluia, nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por ti. Aleluia, eu não sei o que tu tem passado. Eu não sei as provas que tu tem passado, mas eu quero te dizer nessa tarde, através da palavra do nosso Senhor Deus. Essa prova, ela não vai te matar. Porque essa peleja, quando você colocar nas mãos do Senhor, aleluias, não vai ser mais você que vai pelejar, mas vai ser Deus que vai pelejar por ti. Aleluia, não queira você pelejar com suas próprias mãos, porque não vai dar certo. Aleluias, eu quero que você entenda nessa tarde o que Deus quer falar contigo através desta peleja, através dessa palavra, através de Davi. Aleluia, Davi era apenas um menino quando foi, quando foi até aquela peleja, aleluias. Davi era um menino quando ele se dispõe a pelejar contra o gigante. Não importa se você é menino, não importa se você é menino na fé. Não importa se você já tem muitos anos de crente, não importa quantos tempos você tem na presença do Senhor, o importante é que você tenha o Senhor como Senhor da sua vida e crê que o Senhor, aleluia, é o Deus que pelejará por ti, é o Deus que tem cuidado de ti, aleluia, que muitas vezes você tem até dito, aleluia, que se sente só, aleluia, que tem até dito que se sente sozinho, que acha que Deus te esqueceu, mas Deus não te esqueceu, aleluia, Deus às vezes deixa que nós venhamos passar pela prova, Deus às vezes permite acontecer situações na minha e na tua vida, mas para que depois nós venhamos contar testemunho vivo, aleluias, porque só o Senhor, aleluia, pode salvar, só o Senhor, ele pode resolver a minha e a tua causa, aleluia. A Bíblia diz que agora Davi, ele pega, aleluia, suas 5 pedrinhas, aleluias, e coloca, aleluia, no seu alforje de pastor, aleluias, que é aquelas bolsas que as pessoas usam, com estilingue para
para sair à caça. E é interessante que a Bíblia diz que agora Davi, ele se vai em direção ao filisteu. Não foi o filisteu que veio a direção a Davi, mas Davi agora ele vai em direção ao filisteu, ao Golias. E é interessante que a Bíblia diz, aleluias, que quando Davi chega na peleja, que estava de frente, né, quase de frente com o Golias, a Bíblia diz que agora Golias, o filisteu Golias, olha para Davi e começa agora, aleluias, desfazer de Davi. Aqui no 40, aleluias, no 41, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Ele viu ali agora em Davi apenas um menino, e agora ele começa a falar, aleluia, desfazendo, aleluia, e desprezando aquele menino. A Bíblia diz que agora ele começa a falar que Davi vinha ele com, aleluias, com pau, mas, aleluias, achando que ele era um cachorro, aleluias, mas nesta tarde eu quero te dizer, muitos podem até questionar, muitos podem até, aleluia, te desprezar, te achar pequeno, achar que você não sabe nada na casa do Senhor, achar que você apenas está no banco, que não sabe fazer nada, não sabe louvar, não sabe pregar, aleluias, mas nessa tarde eu quero te dizer que Jesus, ele te chamou. Aleluia, Deus te chamou, foi para fazer a diferença. Aleluia, Deus não te chamou, aleluia, para você ser grande. Deus te chamou como um pequeno, para que você venha ser grande para Deus. Aleluia, não para o homem. Então não se sinta triste nessa tarde, porque assim como Davi, Deus chamou Davi, foi de pequeno. Aleluia, a partir... Nos versículos, aleluia, o capítulo anterior, nós vamos observar que no meio de muitos irmãos de Davi, a Bíblia diz que agora vai um profeta, aleluia, na casa de Jessé, aleluias, para que viesse, aleluias, ungir Davi, ou ungir um dos filhos de Jessé. E é interessante que agora o profeta olha aqueles homens vistosos, como foi Eliabe, né? E os outros irmãos de Davi, e todos eles eram homens de guerra, homens que aos olhos humanos, eram homens que eram homem de boa aparência, para que viesse tomar conta, né, e sentar no trono, aleluia, para ser rei. Mas é interessante que a Bíblia diz que todos aqueles homens passaram, e aí o profeta, ele queria, aleluias, né, ungir um dos irmãos de Davi, e Deus, ele brada lá do céu e diga, não, aleluias, não, o profeta, aí agora ele fala, não, aleluias, esse daí não é esse ainda o que eu quero, aleluias. Então eu vejo Deus ali não olhando pela aparência daqueles homens, porque se fosse por esperar, aleluias, olhar pela aparência aqueles homens, os irmãos de Davi, Eliabe e aqueles outros, aleluias, eram homens de guerra, homens que estavam aptos a ser rei, né? Mas Deus não escolheu aqueles homens. Deus escolheu o pequenininho que estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai, que estava lá adorando o Senhor em todo o tempo. A Bíblia diz que Davi estava com a harpa, aleluia, ficava com a harpa cuidando das ovelhas do seu pai. E enquanto ele cuidava, interessante, lindo, né? Que enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele estava lá adorando ao Senhor, adorando quem é digno de honra e de glória e de todo louvor, aleluia. Interessante que agora, quando acaba todos aqueles irmãos, aleluia, todos aqueles filhos de Jessé, aí o profeta pergunta, ei, e aí, tem mais outro aí? Ou acabou os mancebos? E é interessante que um dos irmãos, aleluia, né, dos irmãos de Davi, e o pai, né, o pai respondeu que ainda tinha um que estava lá, cuidando das ovelhas dele. E é interessante que agora o profeta diz, olha, vai lá e manda chamar, porque ninguém vai sentar na mesa, aleluias, enquanto a ele não chegar. Então eu quero te dizer nessa tarde, que você é o pequenino da casa do nosso Senhor Deus. Você é o pequenino, você é o Davi, que ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar para banquetear. E você que vai abrir, aleluias, o banquete. Oh, glórias. Interessante que agora Davi, ele vai... Aleluias, e agora o Golias começa a questionar, começa, aleluias, desprezar Davi, achando que Davi era um menino pequeno que vinha com pau, com vara-paus e começou agora a desfazer de Davi. Mas é interessante que agora quando aquele homem, aleluia, a Bíblia diz que Davi no 45 fala assim, porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi estava dizendo que agora a peleja, a briga agora não era mais com ele. Aleluias, porque quando começou a falar do Deus de, aleluias, de Davi, Davi agora ele começa, aleluia, a defender seu Deus. E agora ele começa a entregar nas mãos de Deus, aleluias, a luta, a peleja. Aleluia, será que você tem colocado nas mãos de Deus o que tu tem passado? Será que você tem colocado nas mãos de Deus a peleja que tu tem passado? Ou você está querendo enfrentar tudo isso sozinho, achando que você não tem mais Deus? Achando que Deus ainda não está contigo? Pois eu vejo Davi, a vida de Davi, Deus estava com Davi o tempo todo. Eu vejo aqui Davi, aleluias, e Deus estava com Davi o tempo todo. E não é agora, na hora da peleja, que Deus iria deixar Davi só. E a Bíblia vai nos contar mais à frente que agora, a Bíblia diz que agora Davi se lança primeiro até Golias. Aleluias. E agora Davi, ele pega a sua pedra, pega a sua funda, aleluia, seus alforjes. E agora ele começa agora a fazer a marcação, aleluias, do sua armadura, da armadura que ele tinha. E a Bíblia diz que agora ele começa, aleluias, a se colocar na posição de guerra. Eita glória! Davi agora estava se colocando na posição da guerra. Aleluia, Davi, ele pegou todas a sua armadura, aquela, aleluia, em que ele sentiu no seu coração que ele estava se sentindo bem. Qual é a sua armadura nessa tarde? Será que tu tem buscado? Será que tu tem orado? Será que tu tem se consagrado? Será que tu tem lido a palavra do Senhor, se fortalecido nela, para no momento das guerras você estar firme? Para no momento das guerras, da peleja, você estar sabendo que você, aleluia, está firme para, guerrear espiritualmente. Aleluias. Será que você tem buscado ao Senhor? A Bíblia diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É tempo de você buscar. É tempo de você buscar esse Deus, porque vai ter momentos que você vai tentar buscar e não vai achar. Aleluias, é interessante que agora Davi, ele se coloca na posição de guerreiro. Aleluias, e agora Davi, ele pega a sua funda, aleluia, coloca a posição das pedras, aleluias. Aleluia, no seu alforje, aleluias, e a Bíblia diz que agora ele se lança primeiro, aleluias, para atingir o filisteu Golias. E é interessante que a Bíblia diz que agora ele vai em direção ao filisteu e se prepara para a guerra, aleluias, e agora Davi, ele pega agora sua pedrinha, o seixo que ele pegou no ribeiro, e o alfoge agora coloca na posição uma pedrinha, aleluia, no seu alfoge, e joga em direção ao Golias. E é interessante que a Bíblia diz que Golias, de repente, quando foi acertado, aleluia, com aquela pedra, a Bíblia diz que Golias agora ele cai de cara no chão. Aleluia, e é interessante que ali, quando ele caiu, ele já caiu morto. E eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, Davi entregou nas mãos de Deus aquela peleja. Entregue a tua peleja nas mãos de Deus hoje. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai derrubar o Golias que está te afrontando. Aleluias. Deus vai derrubar o Golias que tem te afrontado na tua casa. Aleluia. Deus vai derrubar o Golias que tem te afrontado na igreja. Deus vai derrubar o Golias que tem te afrontado em qualquer lugar que você vinha estar. Mas primeiro você tem que entregar nas mãos dele essa peleja. A Bíblia diz que Golias caiu de cara no chão. E agora Davi chega, corta a cabeça de Golias, aleluias, e agora leva em direção para o rei. E agora aqueles que estavam, aleluias, o povo de Israel que estava na peleja, foram em direção para matar aqueles que estavam com os filisteus. E aí agora, a Bíblia diz que Davi, ele leva a cabeça, aleluia, para o rei, para que o rei viesse ver, aleluia, o que o Deus de Israel, aleluias, fez. Porque ele sabia que não foi ele que fez, não foi ele sozinho naquela peleja. Ele sabia que foi Deus de Israel que tinha feito aquilo com aquele gigante. Davi, ele reconhecia que a glória não era para ele. Davi reconhecia que a glória era para Deus. Quando nós reconhecemos o que fazemos para Deus, colocando, aleluias, Deus, para que a glória venha ser somente para ele.
Deus ainda vai usar muita gente nessa terra. Deus vai usar muitos pregadores. Aleluia, como já tem usado. Deus vai usar muitas levitas como tem usado, mas a glória tem que ser somente para Ele. A pregação saiu boa, saiu maravilhosa, teve alma para Jesus, a glória dele é tudo para Ele. O louvor saiu maravilhoso, saiu uma benção, através do louvor a alma foi resgatada para Jesus, a glória é dele, tudo é para Ele. Aleluias. E nessa mensagem a Bíblia vai dizer que quando Davi, ele chegou, aleluias, até aquele, né, até o rei que começou, mostrou, aleluias, e entregou, pegou a espada de Golias, né, e com a própria espada de Golias, degolou Golias e levou a cabeça para o rei, e a espada também. E é interessante que quando Davi, ele não era reconhecido por ninguém, só por Deus. Aleluias. E é interessante aqui que a Bíblia diz que quando o rei Saul viu aquele homem, aleluia, aquele jovem, né, com a espada e com a cabeça de Golias na mão, ele começou a saber de quem era aquele mancebo. E aí ele começou a perguntar a um dos exércitos, do chefe dos exércitos que estava, aleluias, com o rei, e começou a perguntar quem é esse mancebo que fez esse prodígio. E agora ele começou a querer saber de onde veio a geração de Davi. Aleluias, é assim que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai procurar saber, ou as pessoas vão procurar saber de quem é. Quem era ela e quem é ela hoje. Aleluias, assim como Davi, que não era conhecido por ninguém, né? Era apenas um pastor de ovelhas e se tornou um guerreiro. Aleluias, você também vai se tornar uma guerreira e um guerreiro nas mãos do Senhor. Mas a peleja não é tua. A peleja é de Deus. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. É assim que a palavra de Deus diz nessa tarde para você. Nesta peleja não tereis que pelejar. Amém? Ou glórias. E assim eu quero desejar a todos que for assistir esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, possa estar abençoando a tua vida, aleluias, abençoando a tua vida espiritual, a tua vida material, a tua família, teus amigos, teus vizinhos e todos que, né, que seja da sua família, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa. Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou sua família. E que nessa tarde Deus possa estar abençoando a tua família em nome do Senhor Jesus.